Hoje você vai aprender a utilizar o Radial Cloner. No vídeo de hoje a gente vai ver como que esse efeito funciona, os parâmetros, os recursos e a gente também vai ver algumas aplicações desse efeito na prática, tá bom? Eu sou o Cris, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui a gente fala sobre a profissão de VJ, a gente fala sobre Resolume, a gente fala sobre diversos temas voltados para essa área aí de manipulação de imagens e vídeos em tempo real, tá? Você que já é um VJ cascudo antigo aqui do canal, já deixa aquele like maroto porque você sabe que o vídeo vai ser bom. E você que está chegando agora, segura a mãozinha aí, se o vídeo te trouxer algum conhecimento que você não tinha, te agregar algo novo, aí sim você deixa o like, porque aí sim o vídeo é um vídeo bacana que merece o seu like. E assim você ainda ajuda o canal a crescer cada vez mais, tá? É isso aí. Agora vamos lá para o Resolume, sem mais enrolação, vamos lá para o Resolume para dar uma olhada no efeito Radial Cloner. Então, pessoal, aqui dentro do Resolume é bem simples, tá bem? A gente vai dar uma olhada no efeito e a gente vai dar uma olhada em algumas aplicações práticas bem bacanas desse efeito que eu preparei aqui para vocês, tá bem? Então vamos dar uma olhada lá, já sem enrolação nenhuma. Para utilizar esse efeito, você precisa aplicá-lo diretamente em um clipe ou em algum slot vazio, tá bem? E para o nosso exemplo de hoje, eu vou aplicá-lo aqui diretamente em um clipe, tá? Para a gente não mexer em nada de input source, nada muito complicado. Aqui eu selecionei um clipe que tem um fundo transparente, que esse clipe aqui, que é um clipe bem clean, né? Um clipe bem simples para a gente conseguir entender bacana como que funciona cada parâmetro, que esse é o nosso intuito aqui, tá? Trazer a informação de como que funciona para você saber conseguir aplicar em situações do seu dia a dia, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer com esse clipe é dar uma pausa nele, porque ele tem uma animação aqui que pode atrapalhar o nosso entendimento aqui de como funciona esse efeito. Então vou dar uma pausada nele aqui, vou deixar a nossa agulha de transporte no ponto inicial e vou recolher aqui para deixar bem clean aqui a nossa interface. Segunda coisa que eu vou fazer é mudar o layout aqui agora do Resolume para um layout de visualização melhor, para a gente conseguir entender melhor, ver como que funciona esse clipe na prática, beleza? E aqui agora com o layout levemente modificado para a gente ter essa visualização melhor, mais limpa, né? Com o nosso monitor maior aqui. Eu só vou ainda fazer mais uma mudança, vou deixar o meu monitor com o fundo preto. E aqui agora sim a gente tem uma visualização bem bacana desse clipe. A gente vai poder visualizar bem quais foram as mudanças que aconteceram ao mexer em cada parâmetro. Para eu aplicar esse efeito, eu vou dar 2 cliques na local de seleção desse clipe aqui, tá? 2 cliques com o botão esquerdo do mouse e vou digitar Radial Cloner. Vou dar um Enter e ele já vai aplicar o efeito aqui diretamente no nosso clipe com alguns parâmetros já base aí, que é o preset padrão que vem dentro desses parâmetros. Para você que está chegando agora, está visualizando que está tudo em português aqui, eu mesmo traduzi o programa e eu disponibilizo essa tradução que eu fiz para os membros aqui do canal. Membros de nível 2 ou superior podem baixar essa tradução aí de forma livre, beleza? Então, se você quiser baixar essa tradução e se você quiser também apoiar o canal, não só baixar essa tradução, mas apoiar o canal, dá uma olhada aqui embaixo, tem um botãozinho escrito Seja Membro aqui abaixo do vídeo. Tanto pelo computador quanto pelo celular, você consegue aí se tornar um membro, tá? E apoiar o canal aqui. E como troca aí, como um agradecimento, eu deixo alguns benefícios que são esses que estão aparecendo aí na sua tela, tá bom? A gente tem níveis de apoio aí no clube de membros e nesses níveis de apoio você tem direito a esses benefícios. Mas sem mais enrolação, essa aqui é o Resolume da forma que eu estou utilizando. Se você estiver utilizando ele em inglês ou em algum outro idioma, eles vão estar tudo na mesma ordem, tá? Porque a tradução não muda a ordem dos itens aqui dentro do programa. Então você pode acompanhar aí no seu, de acordo com a ordem que estão aqui os parâmetros, tá bem? Inclusive você que já tem a tradução instalada, já baixou anteriormente, baixa a nova tradução. Eu já botei uma atualização junto com esse vídeo aqui. Eu soltei esse vídeo e também soltei na aba de comunidade lá uma atualização da nossa tradução, que é para você corrigir algumas traduçõezinhas que estavam erradas, algumas coisinhas eu fiz mais melhorias, inclusive para esse efeito aqui. Você que está utilizando uma versão antiga da tradução, você vai ver que está um pouco diferente os parâmetros. Então baixa lá, atualiza para você acompanhar aqui nessa aula, beleza? Então vamos lá. Já enrolei demais, vamos continuar aqui no nosso efeito. Primeiro parâmetro mais importante, quantidade de clones. O parâmetro clones ele vai mexer na quantidade de duplicatas, na quantidade de vezes que ele vai fazer esse efeito multiplicar aí o seu vídeo, a sua imagem, tá bem?
Então um clique aqui no mais aumenta a quantidade de clones e um clique aqui no menos diminui. Você pode, é claro, clicar e arrastar, que você consegue fazer essa mudança de forma mais rápida, tá bem? Eu vou deixar aqui no padrão, né, em 8, tá? Para a gente poder ver os próximos parâmetros. Então aqui a gente também tem o raio inicial. O raio inicial ele é bem simples. Ele vai aumentar e diminuir o raio desse círculo, né? Imagina que isso daqui é um círculo inteiro, né? Porque essa é a função principal desse efeito, é criar clones em forma circular, né? Em forma radial. Por isso o nome radial cloner. Então a gente tem esses parâmetros voltados para a ideia de círculo, né? A gente tem essa nomenclatura de raio que é para definir o tamanho do círculo. Então mexendo aqui a gente aumenta ou diminui esse raio, tá? E aqui na escala e na rotação a gente vai mexer nos valores individuais de cada clone, de cada item ali, de cada duplicata, tá? Então a escala inicial vai aumentar e diminuir a escala de cada duplicata e a rotação vai rotacionar individualmente cada duplicata, tá bem? Então fica com isso aí na cabeça, porque os próximos parâmetros eles são um pouquinho mais complicados, mas também não é um bicho de 7 cabeças. Eu vou tentar descomplicar o máximo possível aqui nesse vídeo, tá bem? Mas se você ficar com alguma dúvida também, pode comentar aqui abaixo nos comentários, que eu vou responder com muito carinho, beleza? Aqui no raio final, a gente vai ter uma mudança curiosa, porque se você diminuir aqui, você vai ver que ele vai diminuir como se fosse aí um Fibonacci, né? Ele diminui um lado, mas o outro fica. O raio inicial, ele vai controlar tudo desde que o raio final esteja no 1, tá? Quando o seu raio final está no 1, ele quer dizer que o seu último clone ele vai estar com o mesmo valor do seu clone inicial. Eu vou explicar isso daqui melhor. O raio inicial é a distância central, né, desse que é o nosso primeiro clone até o centro do vídeo. Então a gente tem 0,46, tá, de distância do centro até aqui em cima. Como o meu raio final está em 1, ele vai igualar ao 0,46, então ele vai ficar na mesma distância. Quando a gente diminui esse raio final, a gente puxa esse último clone para cada vez mais perto aqui do centro, tá? Quando você zera esse raio final, ele vai encostar esse clone final todo aqui no centro. E por que todos os outros fazem essa curva, tá? Eles fazem essa curva porque todos os clones intermediários eles ficam distribuídos igualmente nessa distância de 0 até 0,46. E agora eu vou mexer em aqui um outro parâmetro para vocês entenderem essa mudança de uma forma mais visual, tá? Porque o que está fazendo a nossa visualização aqui ficar um pouco difícil é essa opção de ventilador aqui, tá? Eu vou diminuir aqui e vou deixar no 0. Mais para frente eu vou mexer nela de novo com outros parâmetros modificados para vocês entenderem o que é esse ventilador, tá bem? Então eu vou deixar ele zerado aqui só para vocês entenderem. Reparem que se eu subir aqui o meu raio final, olha só. Primeira coisa, o meu clone número 1 é o clone que está por trás de todos, tá? Então é esse clone aqui, tá? Todos os outros clones, eles são duplicados na frente do seu clone número 1. Então o seu clone número 1 é o inicial. O seu último clone, no caso aqui o número 8, é o seu clone final. Então aqui no raio inicial, a gente vai mover o primeiro clone em relação ao centro, tá bem? Então olha só, a gente aumenta aqui, ele vai se distanciando do centro, tá bem? Então o raio final, ele já vai mexer no último aqui, tá bem? Então se eu subir aqui agora até o 1, ele vai igualar em 0,41 aqui, e ele vai subir e vai ficar na frente. Então agora se a gente mexe aqui no raio inicial, parece que não tem clone, né? Porque tá tudo junto, tá bem? Então essa é a função do raio final, olha só. E todos os outros clones eles ficam distribuídos igualmente na distância, né? Então, por exemplo, se eu deixo só 3 clones aqui, ó. Só 3 clones. Vamos lá, 4 clones aqui, ó, pra gente ficar com uma visualização melhor. Esse clone aqui do meio, ele está exatamente entre um e outro, tá? Se a gente aumentar aqui esse fan aqui, esse ventilador,
ele não vai parecer tanto que o raio realmente tá a distância de um de outro, mas realmente tá. Isso inclusive é Fibonacci, tá? Se você não conhece, é um desenho que ele caracteriza essa distância matemática aí que se cria. É uma fórmula geométrica muito doida que está presente em muitas situações, tá? E está presente em quase tudo no mundo, quase todos os objetos. Você vê em conchas e em muitos outros seres vivos aparece esse padrão, tá? Então é bem bacana, tá? Inclusive é um ótimo tópico aí para pesquisa e para passar o tempo. Eu acho bem bacana. Então vamos voltar aqui. Vamos voltar com esse ventilador a zero. Vou aumentar aqui essa quantidade de clones para a gente continuar entendendo como que funciona isso daqui, tá? Agora a gente tem a escala final. Eu vou manter dessa forma aqui para a gente entender como que funcionam essas escalas e essas raio, escala e rotação final, que pode parecer um pouco mais complicado de início de conversa. A escala final é a mesma coisa que o raio, em questão ao que ela muda, né? Só que no caso ela não vai fazer a distância do raio até o ponto mais distante. Ela vai simplesmente mexer na escala do seu clone final e todos os outros clones entre o inicial e o final também vão ser distribuídos igualmente entre esses valores. Então aqui agora, ó, a gente consegue fazer isso, ó, escala final inicial e rotação final. Vou aumentar um pouco aqui a minha escala. A rotação, ela vai rotacionar o seu último clone e todos os outros vão ser rotacionados e distribuídos igualmente. Só nisso aí a gente já tem um efeito bem interessante, ó. De repente dá para você criar aí uns 3Ds fake de broca ou alguma coisa do tipo, utilizando uma quantidade maior aqui de clones, né? Se a gente aumentar esses clones aqui, a gente começa a ter umas texturas bem curiosas, ó. Bem interessante. Você pode explorar legal aí esse efeito. Eu vou voltar aqui para o padrão, tá? Para a gente poder visualizar melhor. Eu voltei aqui no preset padrão. E a gente vai poder ver aqui, ó, o que é o ventilador, que foi o que eu mexi no começo. O ventilador, ele simplesmente vai trazer os seus clones para perto um do outro. Então, olha só, aqui, ó, é essa espalhada de forma radial, né, digamos assim, ó, como se fosse uma sanfona, né? Acho bem bacana. Quando ele está no 100%, ele está todo aberto ali o seu círculo. Quando ele está no 0, ele fecha até juntar, beleza? E aqui o deslocamento é esse giro que ele dá aqui, tá? O deslocamento e a rotação, eles parecem iguais, mas eles não são. Se a gente mexe, por exemplo, em algumas coisas aqui, em alguns itens, deixa eu dar uma mexida aqui. Deixa eu fazer igual a gente fez ali aquela hora. Pera aí, deixa eu voltar no padrão. Vou colocar aqui o ventilador no 0, o raio final no 1, quantidade de clones, deslocamento, vocês vão ver que não vai acontecer nada. E aqui a rotação ela vai, porque o deslocamento é em relação ao ventilador aqui, né? Se a gente abre o ventilador, a gente tem o deslocamento do ventilador. E aqui a gente tem a rotação, que é um valor a mais. No final das contas, a gente acaba tendo dois parâmetros de rotação dentro de um mesmo efeito, o que é bem legal, porque a gente consegue mais um parâmetro para a gente automatizar. É como se você tivesse um objeto nulo. Para quem utiliza o After Effects, sabe do que eu estou falando. É como se a gente tivesse um objeto nulo dentro de um próprio objeto, né? Acho bem bacana a gente ter dois parâmetros diferentes assim. O delay, quando você faz algumas animações, ele vai fazer aí um delay entre as animações, tá? Então, por exemplo, vamos fazer algum exemplo aqui. Eu vou colocar um dos efeitos que ele já vem por padrão aqui de preset e vou aplicar um delay, tá? Deixa eu diminuir isso daqui. Vou colocar também mais um movimento aqui de rotação. E aí, se eu tiro o delay, você pode ver que gira tudo junto. Só que se eu boto o delay, eles giram com uma certa distância, tá bem? Sempre que você ativa esse delay, ele vai dar um tempinho de diferença nas rotações finais, nas escalas finais, tá bem? Então, por exemplo, aqui, ó,
Escala final, a gente também tem um delay. Acho bem bacana esse tipo de automação aqui. E aí você consegue mexer no tempo dessa quantidade de delay. Você consegue mudar a ordem, tá? Para fazer um delay de bounce ao invés de delay que vai de forma crescente ou decrescente. Você também pode fazer um aleatório. Você pode mudar aqui o tipo de delay. Bem bacana essa função de delay também. Só que a gente não vai utilizar ela no exemplo que a gente vai trazer aqui hoje. Agora eu vou trazer um exemplo bem bacana do que vocês podem fazer aqui utilizando só Radial Cloner. Eu vou pegar aqui um Solid Color qualquer, tá? Eu vou procurar aqui um Solid Color. Vamos lá. Esse Solid Color aqui, tá vendo? Ele já tá cheio de Radial Cloner e a gente chegou a um efeito bem interessante. Deixa eu tirar o outro clipe que a gente está visualizando aqui. Pronto. Eu vou dar aqui bypass em todos esses Radial Cloners. Agora a gente tem um Solid Color vermelhão. Inclusive até minha cara ficou vermelhona aqui. É por causa do meu monitor, né? Então vamos lá. Solid Color. A gente vai aplicar aqui o Radial Cloner, tá? Vou clicar e arrastar aqui para dentro do clipe. Por padrão, ele deixa o nosso clipe dessa maneira aqui. O que a gente vai fazer aqui agora? Vamos dar umas mexidas para tentar fazer aqui um anel, como se fosse um anel, tá? Então vamos aumentar diminuir essa escala, tá? Aumentar a quantidade de clones, diminuir aqui o raio, aumentar um pouquinho a escala. Vamos tentar mexer aqui também na escala, não, final. Eu acho que eu vou deixar dessa maneira. Vou deixar um pouquinho menor, não vou deixar esse anel completamente preenchido. E vou animar aqui. Opa, isso não. Vou dar um Ctrl Z. Vou animar aqui a rotação, tá? Só que eu vou deixar essa rotação com 20 segundos. Vou tirar todos esses outros Radial Clones que a gente já tinha aqui. Porque eu quero tudo do zero, tá? Não quero fazer nada em cima do que já estava feito. Vamos fazer mais um Radial Cloner aqui. A gente já começa a tomar umas formas bem legais, bem bacanas, tá? Mas o que eu vou fazer aqui? Vou aumentar essa escala inicial e diminuir aqui o raio, tá? Fazer uma forma interessante aqui. A gente já começa a trabalhar com umas formas bem bacanas, tá? Então você já pode ver que as formas já vão... As próprias formas básicas aí do Resolume já vão se tornando umas figuras mais complexas. Bem bacana. Eu vou aplicar mais um Radial Cloner aqui. Agora vamos aumentar também, diminuir o raio. A gente faz uma figura bem mais preenchida. Tá? A gente consegue mexer nessa escala aqui, por exemplo. Bem interessante. Aqui agora vamos aplicar mais um Radial Cloner. Agora esse daqui a gente vai começar a modificar bastante, tá? Esse daqui a gente vai começar a diminuir a escala, diminuir a escala final, tá? E rotacionar um pouco, aumentar essa quantidade de clones. E aqui a gente vai dar umas mexidas boas aqui nesses parâmetros, tá? E vamos rotacionar aqui, aumentar esse raio, aumentar essa escala. Aumentar mais ainda o raio, diminuir o raio inicial. Esse deslocamento a gente vai deixar assim, beleza? Dessa forma. Agora a gente vai aplicar mais um Radial Clone e aqui a gente já começa a tomar umas formas bem diferentes e a gente vai diminuir aqui, ó. Vai deixar desse jeito, tá? E agora a gente começa a mexer nos Radial Clones anteriores para a gente tentar melhorar aqui essa nossa forma completa, tá? Vou diminuir aqui a escala inicial do nosso anterior e a gente já tem uma forma bem bacana. Se eu aumento essa escala aqui, ó, o raio tem que manter, mas a escala a gente consegue aumentar. Olha só que bacana. Deixa eu voltar aqui, vou aumentar a escala inicial do anterior, vamos lá. O raio aqui, se a gente mexe, olha só,
esse tipo de automação que dá para fazer, ó. A gente pode fazer uma automação do 0.3 até o 0.08. Então, por exemplo, a gente pode vir aqui na linha do tempo, colocar 0.08 até o ponto 3, fazer um bounce e colocar um envelope de easy. E aumentar o tempo dessa animação para de repente uns 5 segundos, 4 segundos. Agora mais atrás a gente consegue mexer também nos raios e nos tamanhos dos outros efeitos para a gente conseguir melhorar ainda mais essa visualização, ó. Vamos voltar no último. Se você quiser acompanhar, você pode ir vendo exatamente quais foram as medidas que eu utilizei. Mas no final aqui eu vou dar uma recapitulada, tá? Não precisa pausar o vídeo para ficar acompanhando uma a uma, tá? Aqui a gente precisa testar, né? Testar e achar bons valores para o que a gente quer utilizar, tá? E aqui eu já cheguei, por exemplo, numa figura legal, numa figura bacana que eu poderia utilizar em uma animação, por exemplo. Eu poderia salvar isso daqui como um vídeo, fazer um record aqui da minha composição, salvar isso como vídeo, ou então utilizar dessa forma aqui mesmo que a gente está utilizando e modificar as cores, ou criar um parâmetro para a gente modificar as cores aqui. Também poderia, inclusive, aplicar um outro efeito, por exemplo, Infinity Zoom aqui por cima, que a gente começa a ter umas formas bem legais, bem interessantes. Olha só que efeito bacana que a gente consegue criar com isso daqui, ó. A gente consegue mexer nessa velocidade de rotação aqui, faz uma espiral, tá? Esse zoom aqui a gente consegue mexer, ó. O alcance vai fazer uma diferença também. Parece até uma galáxia isso daqui, tá vendo? Bem interessante. Aumentar o alfa para deixar isso daqui mais claro. Quantidade de slices, deixa isso daqui bem forte, bem interessante. A gente pode depois disso talvez botar um Polar Kaleido ou até mesmo um Mirror Quad. Deixa eu ver como que o Polar Kaleido já não ficou tão bacana. Por isso que é legal a gente dar uma testada. Mas, por exemplo, o Mirror Quad eu acho que vai ficar legal. Acho que fica bem legal. Isso tudo a gente consegue mexer e brincar à vontade aí dentro do Resolume. A gente consegue fazer uma infinidade de efeitos aí generativos em tempo real. E a gente também consegue utilizar, por exemplo, o dashboard para a gente automatizar parâmetros dentro dessas sequências de efeitos para a gente poder fazer automações e mexer em detalhes de forma rápida e prática no dia a dia aí, tá bem? Espero que você tenha curtido esse efeito. Se você tiver mais uma aplicação que você ache bacana, deixa aqui nos comentários abaixo também. E se você curtiu esse vídeo, se ele foi bacana, se ele te agregou, já soca o dedo no like e se inscreve para não perder nenhuma novidade aqui do canal. E esse foi o efeito Radial Cloner. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que tenha te agregado algo. E para você que quer se aprofundar ainda mais na profissão de VJ, quer aprender sobre, não só sobre Resolume, mas quer aprender teoria de vídeo, quer aprender como que funcionam os vídeos, o que é um codec, o que é frame rate, o que é resolução, você vai aprender tudo no curso VJ Revolution. Dá uma olhada lá, que lá a gente tem do zero ao completo avançado, a teoria até a prática, tá? E ainda tem o acompanhamento no grupo de alunos, no WhatsApp, é um curso completão que com certeza vai te atender se você quer aprender a se tornar um VJ completo, ou para você que já é VJ e quiser se aperfeiçoar ainda mais na profissão, tá? E no vídeo de hoje a gente viu e falou aqui sobre o Radial Cloner. Ele é um efeito bem interessante ali de criar clones e cópias no nosso vídeo ali, sem realmente precisar duplicar o nosso vídeo, né? Bem interessante. E também aqui a gente já falou no canal sobre o Linear Cloner, que é um efeito bem bacana que também faz cópias e clones, só que de forma linear. E também a gente já falou sobre um outro que também não é cloner, mas é o Particle System, que é um efeito bem bacana também de criar um sistema de partículas. Então dá uma olhada num desses vídeos que com certeza eles vão ser bem bacanas para você. No mais é isso, um grande abraço e a gente se vê nos eventos.